Estamos somente a alguns dias do lançamento dos spoilers do capítulo 75 de Shumatsu no Valkyrie. Então, o que é que vocês acham da gente falar da nossa previsão mensal para fazer teorias do que a gente acha que vai acontecer no fim dessa rodada? Principalmente se é que o Tesla vai vencer ou perder, ou se realmente teremos um épico e primeiro empate no Ragnarok. Mas sugiro que fiquem bem atentos, porque temos diversas possibilidades para falar aqui hoje. Porque nós sabemos, pelo padrão de 10 capítulos para cada batalha, desde o início da rodada do Jack, o final vai ser nesse capítulo 75. Só que antes, por acaso vocês se lembram que mês passado, no capítulo 74, além de termos presenciado o tão esperado passado do Nikola Tesla, o ataque do Behl, que era considerado um tabu no submundo, destruiu simplesmente tudo que estava na arena do Ragnarok. E caso vocês não tivessem percebido isso antes, também fez a Zona Gematria desaparecer da arena, destruindo completamente toda a maior vantagem que o Nikola Tesla tinha em grande parte da rodada. Mas como será que isso vai afetar agora ainda mais nesse último capítulo? Primeiro de tudo, que o Tesla não vai mais poder usar a sua velocidade máxima distância zero, de atingir o máximo de toda a sua velocidade com somente um grande impulso na direção do Deus. E também por causa que isso era necessária uma ajuda da gravidade zero, que tinha somente dentro da Zona Gematria, que não existe mais. E também temos conhecimento claramente de que isso vai diminuir drasticamente toda a velocidade que o humano tinha junto com a sua Volund em batalha. E que só piora ainda mais com todo aquele dano que ele teve que levar do último golpe do Behl, que deu para perceber que causou um problema bem grave, tanto dentro da armadura em seu corpo, como na Volund em si. Do mesmo jeito que foi mostrado com a Valkyria do Kim, a Gondul apareceu ao lado do Tesla, meio que toda acabada, quase morrendo, com parte do seu corpo já desaparecendo, por conta de tudo que o humano e ela precisaram enfrentar mesmo depois de ter sacrificado uma de suas bobinas Tesla para sobreviverem. E ainda falando da gravidade zero que não vai mais poder ser usada, ela cancela outra coisa que o Tesla utiliza, o Tesla Steps. Ou seja, desviar dos próximos ataques de uma maneira legal, divertida ou até ser rápido vai estar fora de cogitação graças a esse fato e os seus ferimentos. Mas, para a felicidade, talvez, do Nikola Tesla, o Behl também está mais perto das suas últimas, apesar de, ao meu ver, o Deus não esteja em uma condição assim tão ruim quanto nós vemos a do Tesla, que levou muito mais golpes, o que pode ser uma grande chance para a gente presenciar uma batalha de resistência, que aparentemente é o mais esperado de acontecer aqui para o final, do mesmo jeito do Raiden vs Shiva, Jack vs Hércules e Zeus vs Adão. Mas continuando, outra desvantagem do Tesla é que ele só tem mais uma bobina para ser utilizada até a página final do capítulo 75. Mas eu acredito que ele não vai sacrificar ela para outro teletransporte ou o Tesla Warp, já que para isso ser ativado, existem condições a serem aplicadas caso vocês não se lembrem tanto assim. E uma delas é que o teleporte só poderia ser utilizado dentro da Zona Gematria, ou pelo contrário, segundo o próprio Tesla mencionou, seria algo arriscado demais e perigoso para ele ao mesmo tempo de ser usado fora da zona, podendo então abrir uma possibilidade de acontecer com seu corpo a mesma coisa que aqueles marinheiros lá dos Estados Unidos que tentaram usar o seu teleporte sem o conhecimento próprio
ou sem a própria zona gemátria e morreram de uma forma horripilante. E a segunda condição para que ele usasse o Tesla Warp era que tivesse uma grande concentração de superpartículas Tesla em algum lugar da arena. E assumindo que aquele golpe que engoliu toda a arena destruiu a zona gemátria, pode também ter anulado os pontos de concentração que tinha todas essas partículas, que é muito necessária para que aconteça o Tesla Warp. Então a maneira lógica do Tesla consertar todo esse problema é recriando a zona gemátria. Mas acreditem quando eu digo que vocês podem adiantar que isso é 99% impossível, já que ele precisaria de tempo para acumular toda a energia suficiente com seus pulsos de plasma e se espalhando no meio de toda a arena toda hora de novo. Porque eu assumo que dessa vez vai demorar ainda mais para ele recriar toda essa situação, porque o Tesla não vai ter força o suficiente, nem a Valkyria aguentar o suficiente para que isso seja repetido pela segunda vez. Porque vocês viram que demorou mais ou menos ali 2 capítulos de golpes seguidos para acumular energia suficiente para a zona gemátria, e ainda teve que levar mais tempo ainda para carregar a sua bobina e usar num Tesla Warp. Mas sabemos que se isso fosse possível, valeria muito a pena a ser usado agora. Mas infelizmente, uma das coisas que eu não tô gostando tanto assim recentemente no Shumatsu é que na 8ª rodada, muitos dos capítulos nem sequer passam de 44 páginas. O que só dá um curto espaço de tempo para uma vitória mais simples de um dos dois lados, dos deuses ou da humanidade. Mas, para quem não sabe, teve uma coisa que aconteceu há alguns dias atrás, de sair um mini spoiler oficial do que é que vai acontecer no próximo capítulo 75, dizendo exatamente de que o Tesla começou a pressionar o limite da Super Automata Beta. Mas a questão é se esse preço será o suficiente para derrotar o Deus Bel. E é dessa frase que nós vamos nos basear nas teorias daqui pra frente em todo o vídeo. E pensando desse ponto de vista, eu vejo exatamente 3 possibilidades que fariam o Nikola Tesla fazer exatamente o que fala nesse spoiler, forçar o limite da Volund com uma consequência para ele. Caso contrário, não seria um preço, por assim dizer, para derrotar o Bel. O primeiro é o limite de que ele e a Gondul poderiam alcançar juntos, porque isso pode destruir ambos os dois antes do fim da batalha, usando cada gota de energia possível que eles têm para matar o Bel e que depois, talvez, só talvez, causaria a sua autodestruição, resultando ou na vitória para a humanidade por ele ser o último a cair, ou um empate técnico, já que os dois morreram. Porém, como esse é o mangá do Umemura, eu duvido muito que ele vai colocar o empate e sair do seu tão amado padrão. A segunda possibilidade é de ele ultrapassar o limite de vezes que ele pode usar o Tesla Warp, sacrificando a bobina por mais um ataque. Mas eu não acho que um gênio assim como o Tesla seria tão burro de deixar isso acontecer, já que a própria Valkyria, a Brunhilde, mencionou que se ele fizer isso, é morte instantânea, tanto para ele quanto para Gondul, porque os dois têm a alma conectada. E a terceira, e a última das mais possíveis, é dele precisar desse poder final para usar algum ataque ou teletransporte fora da zona gemátria, ou ele não ter nem mesmo energia suficiente para carregar o seu ataque. E enquanto isso que nós vemos o Tesla com todos esses problemas para poder vencer a rodada, o Bel até que parecia mais ou menos pronto para fazer e aguentar alguns mais ataques sem uma dificuldade assim tão notória. E eu me lembro que até alguns de vocês, poucos nos comentários, mencionaram que tem uma chance da Super Automata Beta evoluir para uma Alpha,
Mas eu sinto mencionar para todos vocês que isso é muito ou quase impossível de acontecer, levando em conta dois pequenos fatores. O primeiro, do Tesla já estar todo acabado, como eu mencionei em todo o vídeo, e segundo, dele já ter muitas habilidades que foram mostradas anteriormente. E colocar mais uma, eu diria que essa Volund é uma das melhores de todas. E mais um pequeno fato que eu tenho que mostrar para vocês. Nenhum novo poder em nenhuma das rodadas foi mostrado no capítulo final. Todo o poder, como a nova espada do Kim, a espada do Buda, o Tandava Karma, sempre foram apresentados pelo menos 1 ou 2 capítulos antes do capítulo que eles mostram o vencedor de cada rodada. E caso essa aqui se estendesse até o mês de março, eu até diria que sim, tem uma chance de uma Revolund ou da Super Automata Alpha. E essa mesma situação também se aplica das chances do Satanás aparecer, que é zero absoluto. Entendam que essa maldição só foi colocada para dar um peso a mais no passado do Bel e que foi meio desnecessário e não vai ser aproveitado em momento algum da batalha. Mas vocês podem até anotar, se aparecer algum dos amigos do Bel ou a Lilith no meio da plateia, a vitória do Bel vai estar garantida com 100% de certeza. Mas vai ser até que um final bem bonito pro Tesla, considerando que ele vai se tornar outra inspiração da humanidade, com aquelas frases que ele fala, de que a humanidade nunca morrerá, contanto que eles continuem transmitindo a ciência para as gerações futuras. Eu admito que foi esse momento, lá no passado do Tesla, que me fez gostar pelo menos um pouquinho mais dele. Mas agora eu só quero saber uma coisa de vocês. Vocês são #Time Bel ou #Time Tesla? Vamos mostrar nos comentários o quanto vocês querem que cada um dos lados vençam. E não se esqueçam que eu já sou Time Bel. E agora um momento reservado para os nossos amados membros. Cauã Love Croco, Otávio Araújo, Ellie, Hugo, Kira, Canibal Vegano Trupe, Brawl Wars, Cherryland Zero, Spiritione, Kolga Urik, Luan Santos, Breno KZ7, Dark 1227 Master, Cypher, KRZ Hayato, Nagati, Sísifo e Rimura.